Olá pessoal, todos sabem que os cães são considerados os melhores amigos do homem. Eles são inteligentes, leais, engraçados e capazes de ajudar em tempos difíceis. Mas não são só os cães que fazem amizades com as pessoas. A internet está cheia de exemplos de outros mamíferos, de pássaros e até de peixes que se tornaram bons amigos de humanos. E embora muitos deles provavelmente vejam a amizade à sua maneira e não do jeito humano, não podemos deixar de compartilhar essas histórias com vocês. Vamos lá! Pelicano Big Bird. No início de 2014, o mundo conheceu a história de um pelicano chamado Big Bird. Depois de se perder do seu bando devido a uma forte tempestade, o pássaro estava condenado à morte, mas felizmente o acampamento de safari Greystoke Mahale, na Tanzânia, veio ao resgate. Foi um encontro casual que se transformou em uma amizade forte e muito fofa. Jeffrey, gerente do Greystoke Mahale, ajudou o Big Bird a aprender a pescar e até a voar. Parece muito estranho, mas Jeffrey realmente conseguiu, embora ele basicamente ficasse só correndo e balançando os braços. Parece que até mesmo um exemplo desses pode funcionar. Spread your wings. Spread your wings. Fly plane. Sob os cuidados dos funcionários do safari, o pelicano cresceu rapidamente e ficou forte. Pouco depois, ele já pesava 12 quilos. Além das habilidades comuns necessárias na natureza, Big Bird aprendeu muito bem a roubar óculos de sol e revistas. Ele se tornou um verdadeiro membro da família e um amado animal de estimação. Infelizmente, embora as pessoas esperassem que com o tempo o pelicano pudesse se juntar a seu bando novamente, isso não aconteceu. Por causa de uma trágica coincidência, a ave morreu durante um acidente de barco. Bodião carneiro asiático. Manter uma amizade por muitos anos é bastante difícil. Agora imagine que seu amigo é um peixe. Como assim? Isso é simplesmente impossível. Bem, o mergulhador japonês Hiroyuki Arakawa discorda disso. Há mais de 2 décadas, Hiroyuki visita Yoriko, uma fêmea de bodião carneiro asiático que vive nas águas do parque subaquático Hasama. Quando Hiroyuki a encontrou pela primeira vez, ela estava ferida e não conseguia capturar sua comida. O homem tratou o peixe, alimentando-o com 5 caranguejos todos os dias. O tratamento durou apenas 10 dias, mas Hiroyuki tem certeza que foi isso que ajudou a Yoriko a confiar nele. O mergulhador idoso diz que qualquer um pode ganhar a simpatia de um peixe se alimentá-lo, mas fazer com que o animal marinho se permita acariciar é muito difícil. Nesse caso, parece que só uma amizade de anos pode ajudar. A propósito, um estudo recente mostrou que os peixes podem reconhecer rostos humanos. Os cientistas apresentaram ao animal sendo testado 2 imagens de rostos humanos e o ensinaram a escolher uma delas jogando jatos d'água na fotografia. Portanto, a amizade entre Yoriko e Hiroyuki é verdadeira. Está cientificamente confirmado. Hipopótamo Jéssica. Os pais adotivos não são piores e às vezes são até melhores que os biológicos. A história de uma hipopótamo fêmea chamada Jéssica é uma excelente prova disso. Em 2000, muitas pessoas foram mortas e feridas em Moçambique e na África do Sul por causa de inundações devastadoras. Os desastres naturais afetaram também os animais. Nas margens de um dos rios locais foi encontrado um hipopótamo. Aparentemente, a inundação o separou de sua mãe. O pequeno hipopótamo acabou sendo uma menina, mas ela estava tão fraca que não conseguia nem ficar de pé. Ao encontrar o bebê, Tony e Shirley Gilbert descobriram que ela havia nascido recentemente. Isso era indicado pelo seu cordão umbilical. O bebê, privado de sua mãe nessa idade, estava condenado à morte, mas o casal decidiu intervir. A pequena foi chamada de Jéssica e passou a ser alimentada com uma mistura de gema de ovo, creme de leite e leite integral. Surpreendentemente, essa combinação estranha funcionou. Além de Jéssica gostar dela, ela ajudou a crescer rapidamente. Foi assim que Tony e Shirley tornaram-se pais de uma hipopótamo fêmea e seus cães se transformaram em irmãos e irmãs de Jéssica. Apesar do tamanho, peso e dentes enormes, ela é muito carinhosa e nunca mostrou sinais de agressão. Embora ela agora viva com outros hipopótamos, Jéssica visita regularmente seus pais adotivos e sente muita falta deles. Gansa Maria. Um dia, um ex-vendedor chamado Dominic Erler foi caminhar por um parque perto de um lago, como havia feito muitas vezes antes. Não se sabe o porquê, mas naquele dia uma gansa resolveu começar a segui-lo. Ninguém sabe realmente o que atraiu Maria a essa pessoa em particular, mas foi naquele dia que começou uma amizade incomum. Dominic alimentou a gansa e logo ela começou a acompanhá-lo constantemente pelo parque e até ficar com ciúmes dele. Com todo mundo, a ave passou a afastar do homem não só cachorros, mas também outros visitantes
visitantes do parque. A Maria até tentou seguir seu novo amigo até a casa dele. Nada poderia arruinar a amizade deles. Além disso, você não pode se esconder de uma gansa tão facilmente. Cerca de 1 ano depois, Maria e os demais residentes permanentes do lago foram temporariamente transferidos para o zoológico de Los Angeles, enquanto o parque estava sendo reparado. Dominique continuou visitando o ganso no zoológico e demonstrou sua intenção de manter a amizade onde quer que a ave fosse. Então, um fato inesperado foi revelado. Os veterinários do zoológico descobriram que Maria, na verdade, era um ganso macho. E aí, uma verdadeira amizade fraterna? A ave teve que ser rebatizada de Mario, mas isso não afetou o relacionamento entre o humano e o ganso. Corvo Fagin. Os corvos são considerados animais de estimação incomuns e até mesmo exóticos, mas esta ave chamada Fagin não é apenas um animal de estimação. Quando Vicky Kenward encontrou o filhote que tinha caído do ninho, ela percebeu que ele estava gravemente ferido. Lembramos que os especialistas em animais recomendam mover o filhote somente se você tiver certeza de que ele está ferido ou de que foi abandonado por sua mãe. Caso contrário, é melhor não tocar no passarinho. Vicky não pensou 2 vezes, ela cuidadosamente levou o corvinho ferido para sua casa e começou a cuidar dele. A mulher achava que, quando o pássaro melhorasse, ele voaria para longe, mas isso não aconteceu. O corvo que recebeu o nome de Fagin pode voar livremente para onde quiser e é livre para retornar à natureza a qualquer momento. Mas ele não pensa em deixar a Vicky. Talvez o corvo criado pela humana nem sequer entenda muito bem que ele é um corvo. Fagin está acostumado a descansar em casa na companhia do cachorro de Vicky e acompanhá-los em caminhadas. Ele nem sequer voa como um corvo normal. A Vicky diz que, para o Fagin, o voo é mais como um esporte que o diverte muito. Tubarão de Port Jackson. De todas as criaturas que vivem no nosso planeta, talvez sejam os tubarões as que quase nunca provocam simpatia. Graças a filmes como Tubarão, eles nos parecem predadores estúpidos, sanguinários e impiedosos, que estão apenas esperando a oportunidade para almoçar um humano. Mas a realidade é bem diferente das coisas imaginadas pelos roteiristas, e embora os tubarões não possam ser chamados de melhores amigos dos homens, conseguimos encontrar um caso único. Rick Anderson é um instrutor de mergulho de Port Macquarie, na Austrália, e ele tem uma amizade com uma tubarão fêmea. Ele conheceu sua futura amiga quando ela ainda era muito pequena, e entre eles, imediatamente se estabeleceu uma conexão. Rick aproximou-se cuidadosamente do animal e começou a acariciá-lo, e até o segurou em seus braços. Foi nesse dia que nasceu a amizade entre esse cara e o predador marinho. Toda vez que o Rick mergulha nas águas perto do habitat dessa tubarão, ela vem dizer oi para ele e cutucá-lo, se o mergulhador não a abraçar. É claro que ela não fica no mesmo lugar o tempo todo, mas ela sempre retorna ao mesmo Recife onde conheceu Rick. No entanto, apesar dessa história fascinante, o mergulhador não estimula que todos tentem fazer amizade com tubarões. Afinal, eles são criaturas selvagens e seu espaço pessoal deve ser respeitado. Leoa Kiara. Os leões não sabem ronronar, mas se soubessem, seria assim que a Kiara reagiria ao seu pai adotivo. Kiara era apenas um filhotinho quando Adolfo apareceu em sua vida. Ele alimentou o bebê, cuidou e brincou com ela, de modo que no final, um forte vínculo emocional foi estabelecido entre eles. Tão forte que mesmo anos depois que Kiara se tornou um animal adulto, ela ainda se lembra do seu pai humano. Ou melhor, ela não apenas se lembra, ela o adora e está sempre pronta para dar carinho pro Adolfo, como se ela fosse uma enorme gata doméstica. Não dá pra mentir, Kiara é uma predadora forte e feroz, mas ouve só o rosnado dela de alegria. Cavalo Zaxxon. Roderick Olson é uma daquelas pessoas atenciosas que realmente valorizam a vida animal. Roderick sempre teve muitos cavalos, mas o cavalo chamado Zaxxon é realmente especial. Cerca de 10 anos após a sua compra, ele ficou cego. Nessa situação, a maioria dos fazendeiros simplesmente abandonaria esse cavalo em algum canto, porque ele não é útil. Mas Roderick não pôde fazer isso e decidiu ajudar o pobre animal. No início não foi fácil, mas com o tempo Zaxxon aprendeu a confiar plenamente em seu dono e a ver com os olhos dele. Embora o comportamento do cavalo cego seja ligeiramente diferente do comportamento de um cavalo normal, isso não impede que Roderick suba e desça as colinas e até se mova a uma velocidade bastante alta com ele. Sim, Zaxxon se comporta com cautela, mas ao mesmo tempo curte a vida, e o seu humano sempre o ajuda com isso. Ei,
Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.